Boa noite. A regência de uma orquestra de frevo requer um conhecimento todo especial do ritmo, da harmonia, dos instrumentos e, sobretudo, do sentido simbólico desse gênero para a cultura pernambucana. Talvez por essas razões, a missão não é para qualquer um. Pernambuco se consagrou ao longo de 112 anos ao revelar maestros que foram responsáveis pela criação, arranjos ou execução de frevos como Três da Tarde, Último Dia, Fogão, Nino o Pernambucaninho, Cabelos de Fogo, Vassourinhas, entre outros. No Opinião Pernambuco de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a profissão e a forma como maestros criam, arranjam e executam composições. Nós convidamos o maestro Duda, mas ele até agora não chegou, a gente está com dificuldade para fazer o contato. E convidamos também o maestro Marcos Ferreira Mendes, conhecido como Marcos FM. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Boa noite, Valdir, obrigado pelo convite. Fico lisonjeado em estar aqui no seu programa. Bem, para você participar do programa, a gente tem o número de WhatsApp, que é o 81 988 30 7098. E você pode acompanhar também o programa pela internet através do endereço eletrônico www.ufpe.br/NTVRU. Bom, o Duda não chegou, mas o Marcos tem muito assunto para conversar com a gente, né? E a gente poderia, Marcos, começar falando sobre esses teus dois livros, né? Sim. Na verdade, o Marcos, ele é também escritor, né? E está lançando o livro Arranjando Frevo, que é posterior a esse daqui, que foi lançado em 2017, chamado Arranjando Frevo de Rua. Ou seja, em 2017 veio o Arranjando Frevo de Rua e agora, em 2018, o Marcos está lançando o Arranjando Frevo Canção. Vamos falar sobre esse projeto inicialmente, né? Vamos. É com você. Então, Valdir, já há algum tempo que eu venho lidando com frevo, né? Desde que eu morava em Timbaúba, eu vim da banda 1º de Novembro, conhecida como banda Pé de Cará. Por que Pé de Cará? Veja só, nos livros, as pessoas mais antigas da banda relatam que em Timbaúba tem duas bandas de música. Tem a banda Euterpina Comercial, de Timbaúba, que historicamente foi o lugar onde normalmente tinha um espaço maior para as pessoas brancas, né, da comunidade, os comerciantes, né, os empresários, né, normalmente para as pessoas de cor branca. E a banda 1º de Novembro sempre foi o lugar dos mais pobres, dos excluídos, dos negros. E dentre essas pessoas, não era chamado de negro, né, era muito assim, homens de cor, né, lugar de homens de cor. E os mais antigos contam que existia uma pessoa que acompanhava sempre a banda. E ele tinha elefantíase, então tinha uma perna assim, né? Você sabe que a elefantíase, ela deixa a perna fica da bem pessoa, a perna grossa, inchada, né? grossa, né? Parecendo o pé de um elefante. E o que acontece? A perna dele também parecia um inhame. Então, inhame no interior, o pessoal chama de inhame, outro chama de cará, por ali. Então, ele acompanhou tanta banda que, com o tempo, a banda onde ia tocar, ele ia atrás. Então, ele ia com as dificuldades de locomoção, mas lá vem o pé de cará. Ele é chamado Pé de Cará. Você então, acabou nessa banda. A banda acabou ficando com o nome que era dele. Então, você o acabou apelido nessa dele banda, era Pé de Cará e a banda ficou Pé de Cará também. Uhum. Tá, no decorrer do programa a gente pode até falar mais um pouquinho sobre Sim. essa tua origem, né? Vamos Certo. voltar aqui para conhecer um pouco mais a história desse teu trabalho, que é um livro que foi lançado pela CEP. E aí, Arranjando Frevo, vamos entender aí o significado da palavra arranjando, não é? Uhum. O maestro, ele é também um arranjador, o arranjador, ele é sempre maestro. Qual é a diferença entre arranjador e maestro, para poder a gente começar a entender o sentido da palavra arranjando aqui dentro do teu livro? Tá bom, então, existe maestro, existe arranjador e existe o maestro que também faz arranjo, que pode-se dizer que é um maestro que é arranjador, né? Uhum. O maestro normalmente é uma pessoa que tem, digamos assim, um conhecimento mais elevado que a maioria dos músicos que são seus subordinados. Isso por conta de mais estudos sobre os instrumentos, sobre orquestração, sobre história e os conhecimentos inerentes à regência. E o arranjador, ele já é uma pessoa que estuda os instrumentos,
musicais e estuda como escrever uma determinada música para aqueles instrumentos da orquestra, né, ou da orquestra de frevo, ou da música erudita, da música popular, da orquestra sinfônica, qualquer formação instrumental. Então, o arranjador se preocupa com isso, com escrever, o fato de escrever a melodia, escrever as partituras para os músicos tocarem. Sem necessariamente ser Sem maestro, necessariamente né? ser maestro. Então, pode ser que o maestro, ele agregue, né? Ele tem essa habilidade a mais de escrever. Aqui em Pernambuco é muito comum que os maestros também façam as partituras da orquestra, né? Da orquestra de frevo. Mas não necessariamente todo maestro, como eu falei, ele venha a dominar essa questão do arranjo, que existem estudos diferenciados daqueles ligados à regência, né? Então, o que acontece? Com o passo do frevo, com a inauguração do passo do frevo há um tempo atrás, começou a crescer o interesse das pessoas pelo frevo durante o ano todo. E com isso também já tem consequência um pouco antes, em 2007, né, teve o centenário do frevo, e que lá para cá o frevo acabou conquistando alguns títulos, né? Primeiro de patrimônio imaterial do Brasil e depois patrimônio imaterial da humanidade, um título concedido pela Unesco, né? E as pessoas começaram a se interessar cada vez mais pelo frevo, e aí veio o passo do frevo também, né? É que a princípio ele veio para ensinar as pessoas a dançarem e conhecer o frevo, não foi? Aí depois entra você na história, vamos ensinar as pessoas também a fazer arranjos. Exatamente. Só que aí é preciso ter uma base musical já consolidada, ou você pode... Não, necessariamente você tem que ter uma base já, não é isso? É necessário porque a música, ela precisa... Para a pessoa chegar a fazer arranjo, ela precisa ter uma base, né? Ela tem que conhecer as partituras, tem que ter um convívio com o gênero. Isso vai contribuir muito para que a pessoa tenha um sucesso. Saiba tocar um instrumento, já tem estudado um pouco de partitura, enfim, de teoria musical também, de harmonia. Quanto mais a pessoa souber dessas áreas e pegar o livro, ela vai ter, digamos assim, uma desenvoltura melhor, né? Então, o Passo do Frevo é como é chamado, é um museu vivo. Porque não é seguindo os moldes antigos do museu, que só fica... tem exposições, que tem objetos para as pessoas conhecerem, né? Mas o Passo do Frevo também oferece cursos, né, de dança e de música. Em 2016, eu fui convidado, na época, para ministrar um curso de arranjo para frevo de rua. Eu faço arranjo desde os 15 anos de idade, que eu morava em Timbaúba, e lá comecei a arranjar para banda de música, e comecei a estudar, e lá para cá não parei mais. Então, significa que, hoje em dia, sou professor do Conservatório Pernambucano de Música, dou aula de arranjo, participo dos festivais da prefeitura, como arranjador também. Isso tudo para você entender como se deu esse processo. Então, quando eu fui convidado para ministrar o curso, no Passo, eu pensei, não, eu já sou arranjador, já faço arranjo, dou aula de arranjo no conservatório, então acho que não vai ter problema em ministrar um curso de arranjo para frevo. Teve não? Só que eu encontrei um problema. Encontrei um problema porque não encontrei nenhum livro que mostrasse como escrever arranjo. Você começou a viver um problema que também não passou a ser só o seu, né? Que já era um problema de outros professores, exatamente, né? Exatamente. Eu vi, inclusive, que o Climério, ele faz essa ressalva, né? Ele ressalta isso. Né? O Climério, que é prefaciador e que é doutor também em música e que é professor, né? Professor, né, universitário e também lá no Conservatório de Música. Então, eu percebi que existia essa lacuna. Eu já vi as pessoas falando, rapaz, a gente tem que sistematizar o frevo. Eu não tenho essa pretensão de sistematizar o frevo, mas uma pessoa ou outra vem dizer, não, você está sistematizando essa coisa. A minha proposta não é essa. A minha proposta é mostrar, trazer um livro didático, né? Didático porque ele tem exercícios, ele tem ilustrações baseadas nos arranjos dos grandes mestres do frevo. É um livro didático. Então, ele procura, no passo a passo, mostrar como escrever as partituras para uma orquestra. Então, antes de chegar no frevo canção, vamos dar um retornozinho lá para o frevo de rua, né? Pronto, esse foi o primeiro. O arranjo do frevo de rua. Sim. E aí o frevo de rua, né, como vocês sabem, é o frevo de orquestra, também conhecido como frevo de orquestra, que normalmente não é acompanhado pela melodia, aliás, pela letra, não tem ninguém cantando. Não tem ninguém cantando, é aquele frevo da orquestra mesmo, né? O bem instrumental. E aí, na própria história de Pernambuco, tem maestros que se tornaram
verdadeiros ídolos, né, dos foliões com frevos que foram criados. Um deles é o próprio Duda, né, que não chegou aqui, a gente não sabe ainda qual o motivo, né? Meu ídolo. Aí a gente fala um pouquinho depois sobre o perfil de alguns desses músicos. Bom, aí o frevo de rua, ele é um frevo mais acelerado, né? E aí ele tem uma característica muito própria que o diferencia do frevo canção, que é o segundo livro, e o diferencia do frevo de bloco, que vai ser o terceiro livro. O que é que você percebe exatamente de características de diferencial no arranjo que é feito para ser visto e ouvido como frevo de rua? Então, o frevo de rua, ele nasce originalmente na rua, como o próprio nome diz, através das bandas militares, no início do século XX. Então, é o primeiro, ele é anterior ao frevo canção. Exatamente, ele surge da mistura do dobrado com a marcha polca. Então, aí temos a figura do Capitão Zuzinha, como uma pessoa que veio a contribuir nessa formação, né, que foi maestro da banda da polícia, enfim. O frevo canção, ele surge... Vamos segurar mais um pouquinho Vamos segurar nisso aí? No frevo de rua, né? Então, o frevo, ele tem o seu início, o frevo de rua, na rua, mas depois de um tempo ele começa a ser tocado também nos auditórios das rádios. Por exemplo, a Rádio Clube, Delcio Ferreira foi o diretor. Com orquestra. Com orquestra. Então, a orquestra não vinha só para tocar frevo, mas essa orquestra vinha para acompanhar os artistas que passavam pelos programas ao vivo, que eram programas de auditório e que eram acompanhados pela orquestra. Com o tempo, essa orquestra ela veio a tocar frevo também, entende? Aí o que acontece? Essa orquestra já é nos moldes das chamadas big bands, que são as orquestras que tocam jazz, surgidas nos Estados Unidos. Então, as orquestras de auditório, essas orquestras vieram com esse formato das big bands. Então, é um formato diferenciado de uma banda de música, porque nas big bands você tem os trompetes, tem os trombones, tem os saxofones. Na época era comum ter um baixo acústico ou uma tuba, né, uma bateria, que também é do universo do jazz, por exemplo. Mas algumas orquestras tocavam com surdo e pandeiro também. Então, há uma mistura de instrumentos que vinham da banda de música com instrumentos das big bands. Então, isso aí contribuiu para quê? Para essa orquestra que a gente conhece hoje. Uma orquestra de frevo normalmente tem 3 trompetes, tem 3 trombones, tem 4 saxofones, podendo ter uma quantidade maior de instrumentos. O mínimo seriam quantos instrumentos para você ter uma orquestra que possa ser bem ouvida, bem escutada? Uma orquestra com 3 trompetes, 3 trombones, 2 altos e 2 tenores. Já é uma formação... Deu 10 aí, né? Essa formação de 6 e 4, né? São 10 sopros. Agora, com surdo, caixa, pandeiro e uma tuba, um baixo, por exemplo. Então, você já tem aí 14. uma formação com essa faixa. Agora tem orquestras maiores. Então, nesse livro eu mostro como escrever para essa formação que eu te falei e também uma formação maior, com mais músicos, mais sopros. Tipo a orquestra de Spock, por exemplo, que no lugar de 3 trompetes tem 4 trompetes, no lugar de 3 trombones tem 4, tem 4 sax, aí entra a bateria, surdo e pandeiro, baixo elétrico, guitarra, por exemplo. Então você faz a distinção eu entre mostro o que seria... como fazer um arranjo para essas duas formações, que acaba servindo para outras formações também, que a pessoa tem em mãos, né? Que nem sempre é fácil você ter uma orquestra de frevo completa, uma grande orquestra de frevo. Nós temos orquestras hoje até com quantos participantes? As orquestras, por exemplo, eu acho que nós temos a Orquestra Ruanda, por exemplo, que é uma orquestra organizada por Nilo, né? Nilo, e a Orquestra Ruanda, ela tem, por exemplo, baixo elétrico e tem tuba ao mesmo tempo, né? Tem a bateria, tem surdo, né? Tem pandeiro e tem 4 trombones, 4 trompetes e muitas vezes tem 5, 6, 7 saxofones. Então, é uma orquestra, né? Além de um coral, o cantor e cantora, então uma grande orquestra do momento. Certo, vamos só complementar agora aquela pergunta que eu te fiz em relação à característica do frevo de rua. Certo. Qual é a pegada, o que é que muda aqui na harmonia, no ritmo, na velocidade em relação aos outros? Olha, a harmonia, normalmente é um frevo que é tocado mais forte, né? E tem algumas dinâmicas de crescendo, né? Começa a tocar mais suave para ficar mais forte.
E também é tradicionalmente tocada rápida. Agora, isso eu acredito que o frevo de rua ele pode ser tocado em vários andamentos diferentes, depende da música. E nem toda música dá para tocar rápido, porque ela perde muito do conteúdo. É como a pessoa que gosta de falar rápido. Sempre vai se perder alguma coisa, alguma letra, alguma frase, alguma palavra, vai ficar mal compreendida. Então o frevo também tem isso. Agora, tradicionalmente na rua se toca muito rápido, né? Sobretudo no interior. Eu que vim do interior, e a coisa muito rápida, aquela coisa toda, né? Mas é possível prestar atenção no frevo, para ver o que é que ele está pedindo, qual é o andamento que ele está pedindo, entendeu? Isso aí requer uma certa atenção, dar ouvidos ao que o frevo está pedindo. Eu acho que todo frevo não devia ser tocado na mesma velocidade. Uhum. Entende? Maravilha. A gente faz o primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente continua falando sobre arranjos e maestros de frevo. Opinião Pernambuco está de volta e nosso convidado de hoje é o maestro Marcos FM. A gente tinha falado no bloco anterior que tinha convidado o maestro Duda, mas deve ter acontecido algum problema e ele não pôde comparecer. Bom, lembrando que você pode participar do programa com o telefone 819-8830-7098. Repetindo, 819-8830-7098. Bem, eu estou dando uma cozinhadazinha aqui para falar sobre o frevo canção, né? Estou parecendo até apresentador de emissora comercial que fica segurando. Mas é que tem tanta coisa também interessante para a gente trazer, Marcos. Sim. E aí a gente falou lá no outro bloco sobre o arranjo e o maestro. Mas tem uma outra figura aí também que é muito importante dentro da orquestração, que é o regente. Né? E aí, o que muda do regente para o maestro e do maestro para o regente? Olha, essas figuras se confundem no dia a dia, né? Porque o regente, ele deve ter os mesmos conhecimentos do maestro. Então, maestro e regente, para mim, é a mesma coisa, entendeu? A palavra maestro vem de mestre, vem de professor, entende? Talvez seja uma pequena diferença, talvez seja mais o lado assim romântico da coisa, de ver o maestro, entendeu? O regente seja a pessoa mais assim voltada para o aspecto técnico, entende? Mas no dia a dia essas duas palavras se confundem, é difícil separar isso, entende? Eu andei pesquisando aí, né, na internet também. Sim. E a gente vê pessoas tentando explicar. É difícil. Alguns defendem que há diferença, outros dizem que realmente são muito similares, né, são muito parecidos, e outras dizem não, é a mesma coisa. Nunca me chamaram, né, de regente. Tá vendo? Me chamam de maestro. E se chamar de regente, você acha tão forte quanto lhe chamar de maestro? Não. Para mim, eu estou na terra dos maestros. É o que mais tem, ou talvez seja a cidade que mais tem maestro no mundo, Recife. Então vamos falar um pouco sobre eles, né? Você disse que já desenvolveu alguns trabalhos junto com o maestro Spock. Isso. Que é um maestro que tem se destacado muito e tem contribuído muito com esse momento que Pernambuco vive. No seu frevo, né? Sim. Tem renovado, inclusive, em muitos aspectos do frevo pernambucano. Sim. Qual é a tua percepção sobre esse trabalho que é feito pelo Spock? Então, veja só, o Spock ele vem trazendo um novo tratamento para o frevo. Todos os maestros que vieram antes dele são importantes, porque ele não teria conseguido alcançar chegar onde ele chegou se não tivesse todo aquele esteio da tradição. Então, todos nós devemos muito aos maestros do passado e até alguns que estão ainda conosco, né, do presente. Ele, por exemplo, tocou na orquestra do maestro Duda, de quem eu digo assim que foi uma das grandes inspirações dele. Agora, claro, ele teve outras inspirações, até mesmo de pessoas que não são daqui, ou então que não atuaram tanto aqui, como o maestro Severino Araújo, que desenvolveu um amplo trabalho no Rio de Janeiro com a Orquestra Tabajara, né? Ou então uma orquestra Mantiqueira, a Banda Mantiqueira de São Paulo, né, do maestro Proveta. Então, esses influenciaram ele, de certa forma,
né, porque eles vieram trazer um trabalho, desenvolver um trabalho com samba, e ele viu que era possível trabalhar isso também com o frevo, né, um tratamento diferenciado para o frevo, onde ele traz espaços para as improvisações, acaba sendo o aspecto principal. Então, o músico tem muita liberdade para criar seu próprio discurso, porque durante a hora da improvisação não tem improviso decorado. Você tem que criar na hora e é um tipo de composição instantânea. Marcos, vamos ver um trechozinho aí de uma Vamos lá. apresentação da orquestra do maestro Spock. Vamos. E aí, qual o seu comentário? Pois é, aquilo que eu lhe disse. Nesse momento inicial, isso aí do primeiro disco, né, do disco Passo de Anjo, né, que foi o primeiro disco da Spock Frevo, e percebemos uma forte influência nesse primeiro momento, a influência de um gênero musical chamado bebop. Sim, sim, sim. Né? O bebop, que já é dos Estados Unidos, é uma música que surgiu ali por volta de 1945, por exemplo, onde nos Estados Unidos havia uma grande crise por conta da guerra e o país gastou muito com a guerra. Então já não tinha tantas condições de ter as grandes big bands da década de 30 e 40, então aquelas enormes big bands. Então o resultado foi que começaram a se juntar pequenos grupos de músicos e tocar mais rápido. Isso foi uma outra característica para poder até distanciar os músicos brancos, tendo em vista que o bebop surgiu com músicos negros. Então a gente percebe claramente, mas você viu ali os improvisos. Essa música aí é uma música que tem o espaço para os solistas criar uma própria melodia na hora. Como você fazer um arranjo que ele possibilite esses improvisos? Você já prevê alguns espaços ou não? Exatamente. Você pode na hora, inclusive eu já criei alguns arranjos para Spock Frevo e é possível escolher, determinar que instrumentos vai fazer o improviso. Ou então você pode deixar aberto. E aí quando você deixa o espaço aberto, sem determinar que instrumentos irão improvisar, fica a cargo do diretor musical, que é o caso aí o Spock. Ele que vai dizer, olha, esse solo aí vai ser de trombone, ou então esse solo é de guitarra, esse solo aí é de saxofone, tenor, ou de trompete. Você pode já determinar, bom, primeira vez é um solo de trombone, segunda vez é um solo de segundo trompete, você determina isso aí também. Então tem as duas possibilidades. Tem outra coisa que eu queria falar contigo que me chamou a atenção. Você tem a orquestra, você tem um maestro, um regente, normalmente dando, né? Nesse caso específico, a gente não tem essa figura do maestro lá na frente, movimentando a baqueta, a batuta. A batuta e, né, as mãos. Né? O próprio maestro, ele é também músico e compõe a banda ou compõe a orquestra. Exatamente. Como é isso? Como isso funciona? Olha, a história da regência, ela vem de muito tempo atrás, numa época que o maestro surgiu depois. No começo, a regência de grupos ou de orquestras eram feitas muitas vezes por alguém que tocava violino. Era um violinista que se encarregava de reger um grupo. Então ele ficava tocando à frente do grupo e regendo ali as entradas e as finalizações. Ou então um pianista, ou um cravista, que na época não tinha piano ainda, um cravista, ele ia tocando e dando as entradas e tal. Aí depois que surge a ideia de ter um maestro, alguém que fosse especializado, né, tivesse todo o conhecimento, todo o estudo, todo um preparo para poder servir ali de ponte entre a orquestra e o público. Porque, na verdade, o maestro está ali e é o único que fica de costa para o público, né? Porque ele tem que estar de frente para os músicos para poder, através dos gestos... Ele só se volta na hora do aplauso. Exatamente, né? Na hora do bom, né? Mas, enfim,
essa ideia de estar à frente do grupo, você veja, é uma coisa antiga, mas no jazz foi muito explorado. Então, nas big bands, por exemplo, boa parte dos líderes, dos band leaders, né, que eram os maestros das big bands americanas, ou eles estavam com clarineta, Benny Goodman, clarinetista, ele tocando a clarineta à frente da banda de jazz, ou a big band. Ele não ficava regendo, ficava tocando. Aí aqui no Brasil nós tivemos Severino Araújo, tocando clarineta também ali na frente. Eu poderia ser um trombonista, no caso de Glenn Miller, por exemplo, tocar trombone. Então ele não ficava regendo. Então essa prática de não ficar regendo, isso também vem do jazz, entende? Bom, eu acho que chegou também o momento de a gente entrar mais um pouco na história do frevo canção, né? Aí, que é exatamente esse outro livro. Certo. Aí a gente fala de uma situação em que se coloca a letra numa música que tem uma pegada bem rápida e que ela, a priori, teria sido feita para orquestra, né? Sim. Então, em que aspecto esse teu segundo livro ele vai se diferenciar do primeiro livro? Então, o primeiro livro, ele mostra como escrever para uma orquestra que é um frevo de rua, para tocar o frevo de rua. Né? O primeiro, aquele ali, o Arranjando Frevo de Rua. Então, no Arranjando Frevo de Rua, eu trago as principais técnicas usadas pelo frevo instrumental. Isso. Aí o que acontece? Se você observar direitinho, a orquestra que acompanha o cantor ou a cantora é a mesma orquestra de frevo. Então significa que nesse segundo livro eu apresento outras técnicas que são direcionadas mais específicas do frevo canção, né? E não preciso muitas vezes repetir algumas técnicas que estão no primeiro, porque é como se fosse uma continuação. Porque se eu fosse repetir o que tem aqui, esse livro não ficaria assim, dessa espessura, ele seria isso aqui. Seria inviável. Então, no final das contas, a base para o universo do arranjo, principalmente para a escrita da base, por exemplo, a escrita para bateria, para tuba, para contrabaixo, para surdo, para pandeiro, e como escrever para os instrumentos da orquestra, boa parte dessa base está aqui. Nesse outro livro eu falo especificamente de técnicas que existem, né, que são específicas do universo do frevo canção, e eu também amplio, né, o vocabulário harmônico. Então, por exemplo, aqui eu trago acordes de 3 sons e tétrades, são acordes de 3 e 4 sons. Nesse outro eu já tem acordes de nona, 11ª, 13ª. Então quem vem estudando música já vai entender a princípio que eu estou falando. Já é uma linguagem mais sofisticada. Você prevê a questão da intensidade em que os instrumentos eles vão tocar, no momento em que você acrescenta um outro componente aí, que é a voz do cantor, né? Que no frevo canção ela acaba assumindo um primeiro plano. Sim. Então você tem o primeiro plano e você tem os momentos mais instrumentais. Sim. Aí isso interfere nessa arrumação toda, ou seja, baixa a bola, instrumento. Aqui tem que dar vez a voz do cantor. Exatamente. Como é esse processo? Então, veja só, no frevo de rua existe uma dinâmica entre os metais, que são os trombones e trompetes, e as palhetas, que são os saxofones, sax, né? Então eles ficam conversando. Então os metais, aí as palhetas vai, né? Aí vem o metal de novo, aí as palhetas, tem uma conversa ali. Aí o que acontece? No frevo canção tem uma conversa também, só que é uma conversa da orquestra inteira e o cantor ou a cantora. Então eu sempre digo, olha, não é bom exagerar. Tem gente que escreve muita coisa e acaba ofuscando o cantor. Então você quer escutar o cantor, mas tem muito sopro, muito ataque, muita coisa. Então, para que exista uma conversa e todo mundo se entenda, é preciso, enquanto um escuta, o outro esteja falando. É isso que a gente está fazendo aqui, entende? Porque eu estou entendendo o que você está falando e você está me entendendo. Então a mesma coisa é no arranjo. Então, se a pessoa coloca muita ideia sobrepõe e acaba ofuscando a ideia do cantor, ou da cantora, que acaba sendo o ator principal, né, dessa história. Então, eu procuro trazer esse tipo de aconselhamento no livro.
O ator principal em tese, né? Dependendo também de quem esteja e de qual a forma de se ouvir música, ou se ver a composição musical, né? Agora, assim, cantar ou aparecer como intérprete de uma música é uma coisa que me parece que acaba dando muita vontade e às vezes satisfazendo até determinados egos, determinadas vaidades, né? No entanto, há pessoas que elas começam na execução do instrumento e depois elas acabam indo também para a interpretação. Quando isso acontece com os maestros, isso é bom para a música? É sempre bom ou é preciso você fazer uma autocrítica bem séria? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Você poderia repetir? A gente sabe que tem compositores que não são bons intérpretes e vão cantar, né? Tem maestros que nasceram para reger ou para fazer arranjos e que depois também vão cantar. Aí eu estou perguntando se é necessário que eles façam uma autocrítica antes de resolver seguir por esse caminho. Olha, eu acho que tem espaço para todo tipo de expressão, né? Acho que é só questão de ter, digamos assim, um bom senso para ver se realmente está contribuindo ou se muitas vezes não é necessário contratar um cantor ou uma cantora, né? É bom fazer um teste, né? Para sentir o que é que como o público reage, né? Se o público já quer assim, é melhor pular fora e voltar. É melhor contratar e alguém voltar para a batuta, né? Para fazer isso. Para não acumular tantas responsabilidades também, né? Bom, vamos... esse livro... ele pode ser encontrado onde? Que depois a gente vai falar um pouquinho sobre o teu próximo projeto, mas é já no próximo bloco. Ele pode ser encontrado onde, esse? Então, esses livros, ambos, né, podem ser encontrados ou comigo, as pessoas podem me procurar no Conservatório Pernambucano de Música ou no Centro de Educação Musical de Olinda, ou então elas podem comprar através do site, né, da CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco. E eu também tenho um site, que é marcosfm.com.br. Então, lá as pessoas, por enquanto, podem adquirir isso aqui. Esse aqui, daqui a uns dias, também vai estar disponível no site, já que é algo muito novo, então ainda não está lá disponível. Mas no site da CEP, e também tem uma loja da CEP, que fica em Santo Amaro. Então as pessoas podem encontrar lá também, na loja. Posso tirar uma brincadeirinha? Pode falar. Você falou Marcos FM, você falou, né, aí o seu blog, essa é a sua frequência, né? Qual é a frequência, a sua frequência FM? Todas as frequências. Tá, o blog que você falou. É marcosfm.com.br. Ok, a gente faz um intervalo e daqui a pouco a gente retorna ainda conversando com o Marcos FM. O Opinião Pernambuco está de volta e nosso convidado de hoje é o maestro Marcos FM. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre maestro Duda, que não veio, né? Foi convidado, não veio, deve ter acontecido alguma coisa, mas aí pela sua grandeza a gente precisa continuar fazendo reverência, né? Sim. Então, maestro Marcos, quem é, na sua visão, o maestro Duda? Então, Valdir, o maestro Duda acaba sendo uma importante influência, né, para as nossas composições, para os nossos arranjos. Isso porque, digamos assim, até existiu a geração de Nelson Ferreira, que foi até 76, né? Nelson morreu em 76. E quando o Nelson já estava morrendo, aí o que acontece? O Duda foi uma das pessoas que deu continuidade ao trabalho de Nelson. Entendeu? Ele trouxe certas inovações, né, sobretudo sobre as influências que ele absorveu das músicas de filme. Né? A história dele é muito interessante porque ele escutava aquelas músicas de filme americano e aí ele assistia várias vezes a sessão do filme para poder... Ele aprendeu muito ouvindo, né? Veio do interior também, assim como eu, então eu admiro muito, né? Sou fã do trabalho dele e escreveu muito arranjo.
escreveu muito arranjo e ainda hoje é uma excelente referência para quem quer arranjar também. Uhum. Inclusive a música que eu falei aqui, Nino o Pernambuquinho, viu? Nino o Pernambuquinho, né? Que o Duda fala que tem a ver com uma novela que existia, né, que passou, que foi até o Juca de Oliveira que fez o papel principal, que era Nino o Italianinho. Nino o Italianinho, né? O Nino, inclusive, é um grande amigo meu, a gente brinca muito com relação ao frevo e sempre sai boas conversas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ver aqui um trechozinho de uma apresentação do maestro Duda. Certo. Que foi isso foi no Teatro Municipal de São Paulo. Então vamos ver esse material, depois a gente continua com a nossa conversa. Bem, aí foi a Orquestra Experimental de Repertório no Teatro Municipal de São Paulo em 2012. Sim. Marcos, veja só, aí a gente teve o Duda tocando uma música que não é necessariamente um frevo. Sim, né? Valdir, sim. É muito comum isso nos nossos maestros, ou tem maestros que se dedicam exclusivamente ao frevo por opção ou por encontrar uma dificuldade em trabalhar também outros gêneros? Olha, boa parte dos grandes maestros da nossa cidade, eles trabalham com outros gêneros musicais também. Então, por exemplo, Nelson Ferreira, ele, além de ser um grande compositor de frevo, mas ele tinha valsas belíssimas, ele tinha foxtrot, ele tinha outros tipos de canções. E, normalmente, isso é uma coisa muito fantástica dos nossos compositores, que eles sempre trabalham com outros gêneros musicais. Por exemplo, o maestro Ademir, ele é um profundo conhecedor das músicas de Pernambuco. Então ele conhece muito sobre Bumba Meu Boi, sobre maracatu, sobre ciranda, sobre todo tipo de música que tem em Pernambuco. O maestro Duda também, eu estava ouvindo aqui e vendo como é impressionante como ele mistura o popular e o erudito, né? Como ele mistura o regional com o universal. Então, quando ele pega elementos da música nordestina e mistura com sonoridades, por exemplo, que vem dos Estados Unidos, aquela harmonização dos americanos que ele absorveu também, né, na época, sobretudo a partir da década de 50, onde teve uma forte influência, né, da música americana. Você também tocou com o maestro Formiga, foi aluno dele? Eu cheguei a estudar com ele durante algum tempo. Maestro Formiga é o nome popular do maestro Ademir Araújo. Ademir Araújo. E eu conheci ele em 98, há 21 anos já que a gente é amigo, e de lá para cá a nossa amizade só vem crescendo. E de vez em quando eu toco também com a Orquestra Popular do Recife como baixista.
Uhum. A nossa produção também fez o contato com o Ademir Araújo e ele, embora tenha demonstrado interesse, mas falou que hoje, exatamente hoje, estaria fora da cidade, né? Então a gente tinha montado outra mesa, mas aconteceram uns probleminhas. Sim. Bom, Marcos, a gente falou já do Nelson Ferreira, falou do Ademir Araújo, falou do Spock, falou do Duda, mas não falou do forró. Né? Não falou do Levino Ferreira. Levino Ferreira, ele veio de Bom Jardim e tem uma produção de muitos frevos de rua. Não conheço muito bem a produção dele, mas eu sei que ele era um grande compositor de frevo de rua. Mas acredito que deve ter outros tipos de composições também. Era comum os maestros ter esse contato com banda de música. E banda de música toca muito tipo de música diferente. Toca desde marcha de procissão, tem os dobrados, tem as valsas, tem as polcas, tem machixe. E normalmente os maestros que vêm de banda de música, eles também acabam compondo para essa formação. As bandas de música do interior principalmente. E, por exemplo, o maestro Edson Rodrigues, cheguei até a estudar sax tenor com ele, e ele, além de compor frevo, tem um frevo de rua, ele tem frevo canção também, tem uma parceria com o J. Miquiles em homenagem ao Chacrinha, Roda e Avisa, que é um grande clássico composto pelos dois. E ele também compõe muito bem os frevos de bloco, tem ligação com cordas e retalhos, além de tocar jazz, ele tem jazz, tem bossa nova, tem funk, tem influência da música americana aí também. Certo, cada qual tem suas especificidades, né? Tem música erudita. E o forró ele participou aqui agora recentemente de um programa também. Sim, né? Grande amigo também. Mas ele também tem suas peculiaridades. O forró, ele pela origem dele, tem muita música, a influência do coco. A gente percebe muito bem a influência do coco, inclusive no frevo. Ele acaba trazendo elementos do coco para o frevo dele, apesar de fazer frevo de rua, mas ele também, e frevo canção, ele tem, e mistura com funk americano, e coloca coco, e junta com ciranda e maracatu, Então ele tem aquela... jorrando cultura, como diz, o disco dele, jorrando cultura. Tem alguns que se tornaram compositores, mas que não se tornaram maestros. Sim. Então é bom a gente também entender essa diferença. E que fizeram composições maravilhosas de todo tipo de frevo, seja do frevo de bloco, do frevo de rua, do frevo canção. Mas não foram regentes, não foram maestros. Exatamente, Valdir. Você tocou numa questão muito interessante que muitas vezes os compositores, muitas vezes eles não leem partitura nem escrevem a própria composição na partitura. Mas nem por isso eles devem ser diminuídos, porque eles têm inspiração divina, eles têm a ideia. Isso vale muito, né? Porque existem muitas vezes os acadêmicos, eu sou do ambiente acadêmico, mas eu não concordo muito com esse pensamento de que para ser compositor tem que ler partitura. Quantas composições surgiram através de pessoas que não lêem partitura? Será que isso não é a música? Será que música só é aquela que está na partitura? Não. Então vamos para o meio da rua. Os maestros das orquestras de rua durante o carnaval. Sim. Dificilmente a gente vai ver quem é o maestro, Porque a gente sabe que as pessoas não tocam olhando para a partitura. Sim. Elas tocam subindo e descendo de ladeira. É uma coisa de ouvido. Onde é que está o maestro? Ele é simbólico ou ele é apenas um regente ali que comanda o início? Não, o maestro é importante porque ele coordena a questão da preparação também. Então a música ela é ensaiada através das partituras, dos arranjos, nos estúdios ou nas sedes das agremiações, enfim. O maestro vai ter toda uma preparação, muitas vezes tem maestro, sobretudo em Olinda, que ensaia o ano todo. Isso anterior à apresentação. Anterior, então tem muitas horas de ensaio para fazer com que os músicos decorem. Porque não dá para tocar com a partitura na frente, na rua, Então está tudo aqui, tudo guardado na cabeça, tudo decorado. Aí o maestro vai ser importante porque ele vai ser, digamos assim, quem vai orientar. Eu já coordenei, inclusive, orquestras itinerantes quando eu morava, principalmente em Timbaúba, Então a gente diz qual é a música, entendeu? Diz qual é a música, aí levanta a mão assim para acabar, diz para, fechou.
dar sinais, por exemplo, para dizer qual é a música. Enfim, vassourinha, ó, o gesto, não sei nem dizer. Já tem um código. Ó, o pessoal entende? A gente vai ver um VT aqui, Tá certo. com a sua participação também. Então depois a gente conclui aqui o programa. Bem, a gente já tem pouco tempo mesmo, aí foi no conservatório, não é isso? Isso aí foi no ano que lançamos isso aqui, 2017, né? Que é Arranjando Frevo de Rua. E no momento onde tinha uma prática de música instrumental, então o maestro Spock estava coordenando, ou seja, os alunos tiveram aula individual com os professores, mas teve um momento de prática de orquestra de frevo. Então o maestro Spock juntou os alunos no auditório para mostrar como tocar em grupo, toda a importância de se ouvir, enfim, todas as orientações, né? E o que acontece? Essa música que foi tocada está aqui nesse livro. Uhum. E agora no próximo livro, o que é que vai ter? Tá? A gente vai ir para Frevo de Bloco, não é isso? Isso. Então, no próximo livro traremos, vai ser o Arranjando Frevo de Bloco. Então, nesse próximo livro as pessoas vão poder escrever o seu próprio arranjo, né, para as orquestras de pau e corda, que acompanham os blocos líricos, né? E é algo também inédito, porque cada bloco tem uma orquestra de pau e corda que acompanha. E não existe uma unificação, por exemplo, das orquestras de pau e corda, então existem muitas formações diferentes. O meu desafio maior está sendo justamente fazer uma pesquisa dessas orquestras para poder escrever. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Sucesso aí no livro que você está lançando agora, né? Arranjando Frevo Canção. Assim como foi sucesso o Frevo de Rua, e que o Frevo de Bloco também traga muita glória para a sua carreira. Obrigado, Valdir. Foi um prazer estar aqui com você. O Opinião Pernambuco fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo.